Olá, essa é a nossa segunda aula do curso Oficina de Casamento e eu quero renovar aqui as minhas palavras de alegria por estar trazendo esse curso para vocês. Eu já tenho recebido alguns e-mails, algumas mensagens muito reconfortantes dizendo da grata surpresa que as pessoas têm tido, né, de poder falar desse curso, de participar da oficina. E eu quero dizer que agora, como diz o meu filho, o Benjamin, agora é que o bicho vai pegar, gente. A introdução foi uma coisa bem tranquila, bem light, e a gente tem alguns assuntos bastante importantes para falar, né, sobre matrimônio, sobre casamento, em que a gente vai tratar de construir um relacionamento saudável que dure a vida toda. Mas para a gente recapitular um pouco, nós vamos ter que dar uma olhada num conceito básico, né, que muitas vezes a gente se esquece ou simplesmente, né, não reflete o suficiente a respeito dele. Eu estou compartilhando aqui uma tela com vocês que é uma pequena apresentação de slides que vai nos ajudar a guiar um pouquinho, né, a nossa conversa. Hoje nós vamos falar sobre construir alicerces sólidos e eu providencialmente coloquei para vocês ali uma foto de um casal de velhinhos caminhando abraçados um no outro, né, na rua, ele de bengala, mas abraçado na esposa, e a esposa bem abraçada nele. A ideia é que a gente seja capaz de refletir, né, sobre como construir com firmeza nosso matrimônio, nosso relacionamento. Né, Jesus diz que a gente deve construir a nossa casa firmada na rocha, ou seja, na sua palavra, nele, né, não na areia, né, onde vem um vendaval, onde vem chuva e destrói a casa. Né, e essa ideia do matrimônio é a mesma coisa. Nós temos que entrar nesse negócio sabendo o que nós vamos enfrentar. Né, e ao enfrentar cada desafio, saber como sair dele firmes, comprometidos, cada vez mais amando o nosso cônjuge e especialmente para o pessoal que ainda não subiu ao altar, eu acho que é importante saber que renovar novamente a ideia de que nós estamos falando de relacionamento. Um relacionamento exige trabalho, exige que você põe a mão na massa. Ou seja, você não vai poder assumir esse estado, sua vocação matrimonial e achar que, bom, agora estou casado, não preciso mais trabalhar, não preciso mais colaborar para que a relação funcione. Muito pelo contrário, é agora que começa o desafio, é agora que você tem que realmente entrar em ação. Muito bem. Para construir os alicerces sólidos, a gente precisa ter em mente o conceito correto de casamento. Né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, essa aqui é a Dama Dourada, do Gustav Klimt. É um quadro muito bonito. Né? E para apresentar a primeira pergunta, o que é casamento? Como eu disse na aula anterior, casamento é uma aliança, né, que tem pressupostos, que tem importantes características, né? Ou seja, a igreja nos ensina que nós temos que viver o casamento dentro da fidelidade, da indissolubilidade, que nós temos que viver o casamento também na perspectiva de geração e educação de filhos, isto é, tem que estar aberto à vida, receber todos os filhos que Deus nos enviará. O que é o casamento? E aí nós vamos entrar agora tentando abrir melhor esse conceito. É a relação humana mais íntima possível, marcada por uma crescente interdependência. Questão bastante simples. É a relação humana
entre um homem e uma mulher. Pá, Gustavo, mas eu conheço pessoas aí que vivem juntas né? Só que são duas mulheres, são dois homens. Eu disse, olha, gente, isso não é casamento. Tá? A gente preza por aquilo que a igreja nos ensina, não tem nada a ver o que a biologia demonstra simplesmente com poucas observações você sabe, olha, um homem e uma mulher. Isso é casamento, isso é criação de Deus. Só que é um homem e uma mulher numa relação mais íntima possível. E essa intimidade realmente ela entra na nossa vida, ela tem que ela nos recruta a colocar todo o ser da gente nessa empreitada, nessa jornada. Você não pode entrar num casamento pensando que você vivia na mesma condição, tentando viver como casado, como vivia na mesma condição de solteiro. Ou seja, você tem deveres, você tem responsabilidades, você tem direitos, mas você precisa estar com a alma e o corpo integralmente dentro do casamento. Né? A cabeça não pode estar longe. Ou seja, você tem aí, nessa intimidade, algo muito importante. Você tem que ousar compartilhar de si próprio. Não pode ter medo. Né? Não pode achar que você pode viver uma vida de solteiro dentro do matrimônio. Já não é mais assim. Você não está mais só. Né? E é um relacionamento, né, de uma crescente interdependência. Aqui há algo importante, uma observação importante que eu queria trazer. Se você acha que pode viver dentro do casamento, dizendo, não, eu sou uma pessoa independente, minha mulher também, e ainda você se vangloria disso, eu quero dizer para você que você está no local errado. O matrimônio, o casamento é assim, de uma constante e crescente interdependência. Ou seja, vocês vão se tornar um. Gustavo, mas depois que o padre deu a bênção lá, nós já não somos um. Lá ele deu a bênção, lá vocês começam o trajeto. Né? É importante que nessa questão do casamento a gente seja bastante consciente de que Deus vai lhe enxergar como sendo uma pessoa só com a sua esposa, uma só carne. É isso que diz a Escritura. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2:24. Você é uma só carne com a sua esposa. Você será isso para aqueles que irão casar. Ou seja, tudo aquilo que vocês dois vivem juntos, não se trata só de a promessa que foi feita lá no altar, mas o dia a dia cotidiano reflete na vida espiritual, na vida integral de vocês. Vou dar um exemplo muito simples, muito simples. Tem lá um trecho no Novo Testamento onde o apóstolo dá uma orientação muito clara, dizendo, olha, maridos, vocês cuidem bem da esposa de vocês. Caso contrário, a oração de vocês não sobe. Não passa do teto. Ou seja, se você brigar com a sua esposa, o seu contato com Deus está automaticamente quebrado. Por quê? Porque vocês são um só. Né? E a esposa, a mulher virtuosa, ela enche o coração do marido de alegria. O casal é um tipo da relação de Deus com a igreja, de Cristo com a igreja. É a primeira quando as crianças, os filhos olham para os pais, a relação que eles enxergam, a primeira relação que eles enxergam é a relação de Deus com o ser humano. O amor que o homem tem que ter pela esposa, pela mulher, é o amor que Cristo tem pela igreja. Tanto que o homem é convocado que ele ame a sua esposa e a sua esposa
seja submissa ao marido. Ah, mas submissa é o que então? Não, não é ser escrava, mas é ter respeito pelo marido e amá-lo, né? A tendência muitas vezes é que a mulher esqueça que ela é alguém que veio para auxiliar o homem, que tem o seu local, a sua função é de auxiliadora, né? E às vezes ela tende a tomar o lugar do homem, a função do homem, e o homem mesmo, a ampla maioria deles, sofre daquela síndrome, né, o silêncio de Adão, né, como a gente costuma falar, né, quando Adão e Eva, existe uma especulação teológica dizendo que quando Eva foi tentada pela serpente, Adão estava do lado dela e se omitiu de dizer qualquer coisa. Muitas vezes os homens se casam com mulheres fortes, né, que cresceram, que tiveram que se desenvolver. A mulher naturalmente, se puder, toma conta de tudo, né? E isso não é uma crítica, é uma constatação. E os homens, se deixar, eles se jogam nas cordas, né? Eles se jogam e deixam a mulher realmente fazer tudo e chegam ao ponto de serem mandados, né? Essa síndrome, esse silêncio de Adão provocou, na minha opinião, um problema enorme, porque não era essa a perspectiva que Deus tinha para eles, mas era uma perspectiva de complementaridade, né? O homem tem a sua função, a mulher tem a sua função. Então, como diz nosso Senhor Jesus Cristo lá no Evangelho segundo São Mateus, assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Muito bem, isso é o casamento. Então, você já está sabendo mais ou menos aí do que se trata, né, o casamento. É uma bênção de Deus, é construído para o bem do casal, e é uma alegria quando acontece dentro dos planos de Deus. Mas aí você vai dizer assim, bah, Gustavo, mas assim, o que vai acontecer? Olha, gente, pode acontecer, é uma das aventuras mais empolgantes que você pode ter. Você tem alegrias, como eu disse no primeiro e-mail que eu enviei, você tem alegrias, você tem muito sorriso, você tem muita lágrima, você tem muita discussão de relacionamento, né? E quando eu entrei no casamento, eu não sabia direito, eu sabia que eu tinha que casar com aquela mulher, sabia que tinha que casar com a Camila, mas não sabia direito o que ia acontecer depois. Foi quando eu busquei me instruir um pouco e encontrei alguns livros do Gary Chapman que me ajudaram muito nessa época, especialmente porque eu sabia que o casamento não era, tinha os seus altos e baixos, né? Tinha as suas montanhas que a gente teria que vencer. Então eu queria dar uma primeira ideia para vocês sobre o que vocês vão enfrentar, especialmente quem já está quase ali com o pé no altar, né? E aqueles que já estão no caminho, para que eles possam perceber em que estágio que estão. Quero falar para vocês sobre as 4 estações do casamento. Isso aqui não é uma regra geral, só para dizer para vocês, são princípios, né? Nem todos os casamentos passam por cada uma dessas fases, mas os princípios são aplicáveis a todos os casamentos. Então, assim como nós, como seres humanos, vivemos por 4 estações, o nosso casamento também vive, né? E é muito legal porque é de fato uma aventura, e é bom saber que nós mudamos, né? Eu, quando me casei, era um homem completamente diferente do que sou hoje, e eu devo isso a Camila, né? E a nossa vida juntos, né? E eu percebo a mudança também nela, né? Muito por minha causa, né? Mas eu creio que é Deus agindo, né? Então, casamento traz mudanças, traz renovação, traz abandono de coisas que antes nos prendiam, né? E as estações do casamento podem nos ensinar um pouco sobre isso, né? Vamos lá. Para quem está
começando o casamento aí, ou quem ainda está chegando no altar, a primeira estação da qual eu quero falar para vocês é a primavera. Primavera, né? Árvores cheias, muita alegria, né? Muito fulgor, recém-casados, né? Os primeiros 2 a 4 anos de casados. Em geral, os casais, né? Eles nesse período eles não têm filhos, então são só os dois, né? E ali eles podem se conhecer. É claro que você pode ser uma pessoa que foi muitíssimo abençoada por Deus, como uma conhecida que eu tenho, que ela casou e na lua de mel foi quando ela engravidou. Né? Então ela estava na lua de mel e, graças a Deus, o Senhor concedeu para ela um filho. Lá na lua de mel ela engravidou. 9 meses depois nasceu uma menina muito bonita. Né? Mas, em geral, a primavera, né, que dura em média os 2 anos, ela é onde o casal pode se conhecer, pode viver juntos, né? Pode estar ali, é um momento cheio de expectativas e de animação, porque vocês começam a se entrosar, começam a conhecer uns aos outros, um ao outro, começam a viver a dinâmica do casamento. Você não casa, tradicionalmente seria assim, você casa, você não vai mais para casa do seu pai e da sua mãe. Você sai do trabalho, se você não estuda, você já é formado, algo parecido, você vai para casa, para a sua própria casa. Você tem lá as suas coisas, você está construindo a sua vida com a sua esposa. Você volta para casa, volta para ela. A primavera ela é muito intensa, né? Ela é importante porque ela é um momento de ajuste, né, entre o casal, e a grande necessidade aí é aceitar um ao outro. Por quê? Mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso, né, nas próximas aulas, mas no começo nada é fácil. Ou seja, você está entrando num mundo absolutamente diferente que é a outra pessoa, que é o seu cônjuge, que é a sua esposa, que é o seu marido. Aí você diz, não, Gustavo, mas eu conheço a minha namorada, minha noiva há bastante tempo. E para mim tá tranquilo. Eu disse, olha, não é bem assim. Então eu vou dar um exemplo muito simples. Você até agora encontrou ela linda, bonita, cheirosa, com o cabelo pronto, ele garboso, com a barba feita, sabe? Bem arrumado. E aí você teve um festão, um casamentão, coisa mais linda, etc. Tal, ela linda, de branco, você de terno, não sei o que. No outro dia, você, depois de e eu espero que sem problemas algum, depois de uma abençoada noite de amor com a sua esposa, ela acorda. Ela acorda. Acorda com o cabelo nas alturas. Né? Você descobre que a maquiagem não salva todo mundo. Você mesmo ronca. Né? Minha mulher, quando disse que eu roncava que nem um urso hibernando, eu fiquei aterrorizado e dizia para ela assim, não é possível, eu não faço essas coisas. Né? Até que ela gravou isso e pôs pro meu menino ouvir. E ele disse assim, papai é um dinossauro. Né? Então aquela figura de Hollywood acabou se tornando, né, um Godzilla. A Camila está aqui atrás, acaba se tornando aquele monstro, né? É justamente isso que eu estou falando, é a primavera do casamento. É o momento em que você está conhecendo outra pessoa como ela é. É aí que é aquilo que eu falei da realidade na primeira aula. É longe daquele romance hollywoodiano. Você começa a conhecer a sua esposa, começa a conhecer o seu marido, descobrir que o rapaz, por exemplo, tem chulé. Como é que ele faz para lidar com isso? E você casou com esse infeliz, vai ter que ficar a vida inteira com ele. Você não sabia, você encontrava ele na rua para ir no cinema, tomar um sorvete, tomar um guaraná, sei lá.
Você não conhecia ele, agora você conhece. Você sabe que ele tem defeitos tremendamente irritantes. Eu conheci a história de um cabra que simplesmente nunca soube o que foi, que era lavar a louça. A mãe dele é que fazia tudo para ele. E aí ele teve que, né, casou a esposa e disse: o negócio é o seguinte, eu não sou escrava de ninguém, você vai ter que ajudar. Então a primavera do casamento te proporciona esses desafios de aceitação, de estar junto um do outro, né? E essa é uma das primeiras estações, uma das mais importantes. Segunda estação é o verão. Depois desses 2 primeiros anos, 3 primeiros anos em que você está se adaptando com a sua esposa, pode ser que venham os filhos. E a gente reza para que isso aconteça, que você não tenha nenhum problema de fertilidade, né? Filhos são dons de Deus mesmo, não importa como venham e nem na condição em que vem. Que cabe uma ressalva importante. Eu conheço pessoas que dizem assim: mas eu não ganho o suficiente para ter filhos, eu recém tô começando na faculdade, enfim, nós não temos casa própria. Eu quero dizer uma frase que eu ouvi de um homem muito idôneo, né, que eu até posso dizer o nome aqui, que é o Marco Citelli. Eu e a Camila tivemos a honra de entrevistá-lo no programa Encontrando Alegria lá na Rádio Vox. Tem disponível na internet para quem quiser ouvir. Ele disse uma frase, uma das frases mais fortes e que mais me fortificou quando a gente conversava sobre família numerosa. Ele disse: olha, Gustavo, Deus é Deus. E quando ele manda um filho, ele manda a criança com um pão debaixo do braço. E essa frase é muito forte, porque é a frase de uma pessoa que tem fé em Deus. Por que eu digo isso? Porque hoje nós somos muito escravos da nossa concepção econômica. Né? Às vezes a gente diz assim: não vai dar, é muito caro. Mas se Deus quiser, vai dar. Ainda mais quando Deus mesmo é que nos manda, a gente está aberto à vida, aberto a ter uma família grande e numerosa, a plantar essa semente santa no mundo. Aí sim Deus cumpre a sua vontade nas nossas vidas, nos enviando filhos e nos dando uma casa cheia, não precisa ser rica, mas próspera em alegria, e que em geral dificilmente falta alguma coisa. Eu tenho visto e conhecido famílias onde essa verdade da fé real tem acontecido plenamente. Posso dizer pelo menos para vocês 3 ou 4 famílias, são famílias numerosas, abençoadas, onde você vai, se você bater na porta da casa deles, com certeza você vai encontrar lá uma miríade de anjos de Deus, porque é uma casa muito, mas muito abençoada, né? Nós voltemos aqui para o nosso verão. Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente poder ver a apresentação. Vamos lá. O verão, características desse verão, né? O verão, você está ali naquela fase de filhos menores de 12 anos, ou seja, não espere que a sua casa seja um brinco, não espere que tudo seja organizado. Viu? Se você quiser mais informações sobre esse tipo de vida, busque o curso De Volta ao Lar da Camila, porque lá ela fala justamente disso, da administração de um lar, no caso de uma família homeschooler, de mães e esposas, é um guia para mães e esposas, mas ali, sobre muitos aspectos, ela fala sobre a administração da casa com filhos pequenos, né? Eu e ela estamos vivendo em pleno verão, né, que em média tem a duração de 12 anos, porque aí as crianças nascem e vão crescendo, se desenvolvendo, e elas agitam. Não é fácil você sentar e conseguir ler um livro, por exemplo, na quietude.
Ou você faz isso em altas horas da noite, em que está todo mundo dormindo, ou você tem aquela característica que eu tenho, que é conseguir abstrair da bagunça ao redor. Né? Você abre o livro, desliga aí seu aparelho auditivo e toca a ficha, né? Deixa eles demolir a casa. Tem um pastor que é o James Dobson, num livro chamado Educando Meninos, em que ele diz, olha, se até os 12 anos você conseguir fazer com que eles não se matem, você teve sucesso. Né? Ou seja, os primeiros anos de vida de uma criança são agitados mesmo, e é sinal realmente de que elas estão saudáveis. Por isso que eu botei até uma figura ali de 2 cabras jogando futebol ali no nosso slide. É um período agitado e cansativo para o casal, porque o foco deles é na família, nos filhos. Né? O marido pode até se sentir meio desprestigiado, mas não deve levar isso a sério, viu? É uma coisa que não é um sentimento que não é real, viu? Ele é ilusório, né? Você, marido, deve cuidar da sua esposa, e a esposa tem um foco maior para os filhos. Você cuida da esposa, a esposa cuida da prole. Na verdade, você cuida da casa inteira. Essa é uma coisa da natureza, uma coisa que Deus colocou no nosso coração, na nossa espécie. Né? Então não tenha temor de viver isso. Esse período que é intenso, que é agitado, que é cansativo, então você tem que ter aí meios, né, de descansar, né, em algum momento, você e a sua esposa. Né? A grande necessidade aí é dar tempo para o casamento. Aqueles que, como eu, entraram direto no verão do casamento, né, nessa estação, nem passaram por primavera, a gente precisa achar um jeito de estar próximo da esposa, né, sem as crianças. Por mais benzos que sejam, mais amorosas que sejam, você precisa dar um tempo. Né, você tem que ter um tempo para o casal. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Próxima estação, nós temos o outono. O outono, digamos que você tenha casado aí com 20 e poucos anos, 21, 22 anos, e eu fico muito alegre de saber que alguns jovens estão casando cedo novamente, porque aí eles amadurecem mais cedo com o casamento, né, com as responsabilidades do casamento, e acabam vivendo uma vida muito interessante, né, não deixam de maluquice, né, a maluquice desses trintões que ainda moram com a mãe. Então, se você casa com 20 anos, já passou os 2 anos aí da primavera, passou já os 12 anos, são 14 anos de casamento, você vai estar com 34 anos, e você vai estar entrando no outono. Estou estimando aqui, necessariamente não é isso. Aí você vai ter adolescentes em casa. Eu não gosto muito dessa terminologia adolescentes. Ela é muito recente, ela não descreve o caráter real que você deve tratar o seu filho, sua filha. Né? Mas ter um adolescente em casa é ter uma pessoa em formação, em que ela tem responsabilidades e que ela não pode ser tratada integralmente como um adulto nem integralmente como criança. Tá? Mas você tem que tratar ela como um jovem que está desenvolvendo as suas potencialidades. Né? E às vezes assim, é uma criatura absolutamente desengonçada fisicamente. Às vezes grita, às vezes fala baixo, às vezes fala fino, às vezes fala grosso, às vezes tem vontades repentinas, e você tem que lidar com isso tudo. Né? Você e a sua esposa, você tem que rezar muito para não pular no pescoço dele. Porque tudo que ele pensa com uma certa anormalidade. Música alta, às vezes não gosta de banho, né? Às vezes responde para você, né? Às vezes acha que você não entende nada, quem entende é ele. Então, há que ter muita paciência com adolescentes, né, com jovens, mas eles por enquanto estão na sua casa e ainda continuam sendo muito agitados. A duração desta fase dura aproximadamente de 10 a 15 anos, né, porque afinal de contas essa galera cresce. Então ali, né, dos 12 aos 20 e poucos anos
eles crescem, você está preparando ele para ser um homem, para ser uma menina, e tem todos os cuidados que você tem que tomar com isso, né? Com as diferenças de gênero, né, de sexo, e enfim, né, é um caminho que você tem que lidar. Muitas vezes a vida, neste caso, ela acontece nessa estação de ser algo mutável e muitas vezes intempestivo. Pode acontecer muitas coisas novas nessa fase. Você está mudando, você está entrando aí na chamada meia-idade, você está fazendo 40 e poucos anos, mais ou menos, 30, 40 e poucos, e você descobre que não é mais um menino, e nem a sua esposa descobre que é uma menina. Né? Você não tem mais o mesmo vigor que tinha aos 20 e poucos anos. Né? Você não pode se dar ao luxo de bebedeiras, nem comilanças, e nem exercícios muito fortes, porque afinal de contas você já não está tão acostumado. Né? O seu corpo começa é o pico, né, da maturidade, né? E no seu casamento você vai encontrar aí a necessidade de apoiar e encorajar o seu cônjuge. Por quê? Porque essa é uma fase, é uma época em que você vai precisar de afirmação. Né? Ou seja, você vai olhar para sua esposa, você vai olhar para o seu marido, e você vai ver que ele já não é o menino que ele era antes, que ela não é a menina que ela era antes. Você precisa afirmar, né? Encorajar, dizendo, olha, nós temos aí vida pela frente. E essa vida a dois, eu estou aqui do teu lado, estou junto contigo. Aquilo que deve, a rigor, esse discurso deve ser feito sempre, mas nessa fase ela é importante no outono do casamento. Por fim, o inverno que é a fase final do casamento, né? Geralmente dura mais de 20 anos, é a estação mais longa e que demonstra uma característica importante na vida do casal. Né? Depois que os filhos já saíram de casa, quando a gente costuma dizer que o ninho está vazio, onde você tem que olhar para aquela pessoa, onde os barulhos da casa diminuíram e você tem que lidar mais de perto com aquela pessoa com quem você se casou. Né? Você tem que lidar sempre com ela, mas depois que os filhos nascem, crescem, se desenvolvem e saem de casa, você consegue parar e fazer aquelas coisas que você planejou fazer durante o início do seu casamento e não conseguiu. Né? É a fase mais, provavelmente a menos ativa e com mais oportunidade para passar tempo juntos. Né? E as grandes necessidades são os interesses comuns, ou seja, você tem o tempo necessário para procurar aquilo que você não pôde fazer enquanto você estava criando seus filhos, e uma boa comunicação. Né? Desenvolver uma boa comunicação. Isso é uma coisa que nós vamos ver mais à frente também na arte da comunicação. Tá? Essas são as 4 estações do casamento, são muito importantes. É uma reflexão, isso aqui não é uma regra geral. Tá? E você pode dizer assim, bah, Gustavo, mas eu conheço muitos casais que naufragaram. E eu digo para você assim, de fato você deve encontrar muitos casais que naufragaram justamente porque eles não sabiam o estágio em que estavam na vida. Eles embolavam o meio de campo, eles se afastavam um do outro, e isso é uma coisa que comprometeu o relacionamento deles. Né? Ele tirou o caráter de aliança do negócio e simplesmente ficou a rotina, ficou simplesmente o desgosto, às vezes mágoas que não foram confessadas e nem conversadas. Então, a pergunta aqui não quer calar por que alguns casamentos não dão mais certo ou acabam. A resposta não é fácil. Eu vou dar 3 motivos pelos quais isso acontece. Primeiro, aconteceu um processo de afastamento. Você não deu atenção para o seu casamento, para o seu cônjuge, e você foi se afastando. Você tinha outras prioridades, que não a sua esposa, que não o seu marido. E às vezes nós nos refugiamos nessas coisas.
né? Eu vou ver se eu acho aqui um poema para vocês que se chama A Parede, livro do casamento. Deixa eu achar aqui para vocês. Peraí, só um momento. Peraí. Não estou encontrando aqui. Bom, mas vamos lá. Processo de afastamento, quando você está trabalhando demais, quando você está ganhando muito dinheiro, quando você está viajando demais e que você não consegue dar atenção e nem quer dar, às vezes esquece da sua esposa, do seu marido, você prefere não dar atenção, deixa o casamento de lado, né? O processo de afastamento ele acontece com muita facilidade. Muitas vezes a gente a gente vive uma vida muito agitada e esquece que existe o nosso cônjuge, esquece que existe outra pessoa a qual nós tributamos o nosso coração, né? O segundo processo, né, o segundo problema é a falta de comunicação. Eu quero ler para vocês aqui o poema que eu estava falando. O nome dele se chama A Parede. Ele é muito triste, tá? Mas ele está aqui nesse livro, Curso de Casamento. Diz assim: a foto do casamento ria dele sobre a mesa. Esses dois cujas vidas já não se tocavam mais, amavam com uma barreira tão pesada entre eles, que nem os arietes das palavras, nem a artilharia dos toques poderiam derrubá-la. Em algum lugar entre o primeiro dente do mais velho e a formatura da mais nova, eles se perderam. Através dos anos, cada um lentamente desfez o novelo enrolado, chamado eu. E ao esbarrarem em nós, teimosos, cada um escondeu do outro sua busca. Às vezes ela chorou à noite e implorou que o escuro sussurrante lhe falasse quem era ela, enquanto ele, deitado ao seu lado, roncava, como um urso que hiberna ignorando o inverno. Uma vez depois do amor, ele quis contar a ela do seu medo de morrer. Mas temendo expor a nudez de sua alma, falou ao invés sobre a beleza de seus seios. Ela estudou arte moderna para tentar se encontrar nas cores jogadas sobre a tela, e reclamava entre mulheres dos homens, que são todos insensíveis. Ele deitou numa tumba chamada escritório, a mortalha de sua mente, os números no papel, e enterrou-se em clientes. Aos poucos o muro do cimento cresceu. Entre eles a argamassa da indiferença. Um dia, ao tentarem se tocar, tocaram uma barreira intransponível, e recolhendo a mão fria da pedra, cada um se afastou do estranho do outro lado. Pois quando o amor morre não é um momento de batalha raivosa, nem quando os corpos em chamas perdem seu calor. Ele deita fatigado, exausto, sem fôlego, ao pé de um muro que não consegue escalar. Esse é um poema muito triste, né? A Parede, é do Rob Carlson, e descreve um pouco desse processo de afastamento, né, dessa falta de comunicação. Às vezes é preferível que você tenha desavenças com a sua esposa, mas que você continue comunicando, conversando, dizendo a ela o que você sente, o que você passa, as dificuldades, as alegrias, do que simplesmente viver um silêncio terrível dentro de casa. Quando falta comunicação, quando o silêncio reina,
é sinal que os problemas estão muito graves e se precipitam. Existe também o problema o terceiro motivo, né, pelo qual os casamentos acabam ou não dão mais certo, é também por causa do consumismo, né? O consumismo é aquele fenômeno clássico onde nós tiramos as afeições que nós temos das pessoas e jogamos sobre as coisas, e nós temos que possuir essas coisas, adquiri-las de alguma forma, mesmo que nos endividemos. Ela denota aquele fracasso na relação, lidar com a relação, lidar com as pessoas, né? Sempre foi muito mais fácil lidar com coisas do que com gente. O fato mais claro disso hoje é a miríade de pessoas que têm as suas afeições sobre animais domésticos. Quem de vocês nunca ouviu alguém chamar um cachorro ou um gato de meu filho, de minha filha? Né? Casais sem filhos, egoisticamente, para viver uma vida de viagens ou para não estragar o corpo, chamam animais de filhos, né? A esposa chama o marido de olha papai, né? Coisas dessa ordem, coisas bizarras, né? Tudo isso tem a ver com essa desintegração do casamento, né? Fruto também desse episódio terrível do consumismo. Muito bem, ou muito mal, né? Como é que a gente lida com isso? E aí a gente vai nos voltar aqui para a nossa apresentação para lidar com isso. Você está no meio do mundo, aí você tem foto com 2 pinguins, né, juntos. Como é que você faz para lidar com esse problema? Né? Você conhece as estações do casamento, sabe o que está acontecendo na sua vida, o que vai acontecer também. Como é que você pode prevenir ou remediar a situação do afastamento, da falta de comunicação, de lidar com, às vezes, com um relacionamento que foi fracassado? Primeira questão, arrume tempo para o seu cônjuge. Você precisa arrumar tempo para ele. Uma pergunta muito simples. Você reza, você ora pelo seu cônjuge? Geralmente a boca fala que o coração está cheio. Se você não guarda tempo de oração, de cuidado com o seu cônjuge, para o seu cônjuge, seja pessoalmente ou diante de Deus em oração, tem algum problema nessa história. Segundo, cuide dele. Não adianta arranjar tempo, sentar na frente do computador, deixar o teu cônjuge papagaiar nas tuas costas. Cuide dele. Mesmo que isso incomode ele em um dado momento. Camila tem uma brincadeira interna aqui em casa, que a gente brinca muito dizendo assim, quem ama incomoda. Ou seja, estou aqui do teu lado, quero tua atenção, então olha para mim. Né? Vamos olhar um pouquinho sobre essa questão de arrumar o tempo um para o outro. Tá? E com isso eu quero dizer o seguinte, arrume tempo para o outro. Para a gente construir um casamento íntimo que dure a vida inteira, a gente precisa dar tempo com regularidade para o outro. As exigências do trabalho, do nosso papel de pais, as preocupações com as finanças e muitas outras interrupções e distrações do dia a dia, ou simplesmente achar que não é importante, pode ser um empecilho para passarmos tempos juntos. Por isso temos que deliberadamente reservar tempo para estarmos juntos. Eu botei de propósito aqui uma foto do Justin Timberlake eu não sei quem é essa moça, mas é de um filme que ele fez. O filme é um terror, se chama Amizade Colorida. É terrível, mas a foto é bonita porque os dois estão sentados no sofá conversando, tomando cerveja juntos, né? A ideia é que você planeje passar pelo menos 1 a 2 horas juntos a cada semana para reacender o amor.
para se divertir, conversar sobre os sentimentos, coisas que você não consegue falar na frente dos seus filhos, e são coisas que você precisa falar só para sua esposa, só para o seu marido, seus anseios, seus medos, suas preocupações, as suas alegrias. A isso nós denominamos tempo do casal. Vocês precisam ter esse tempo juntos. 30 minutos, gente. Todo dia. 15, 20 minutos, sentado no sofá, com a TV desligada, um olhando na cara do outro. Sabe? Manda o pessoal da internet lá, desliga o Facebook, desliga o tablet e fica olhando para ela. Fica olhando para ele, conversa, pergunta como é que foi o dia, como é que tá a vida. Tem alguma coisa incomodando? Cuide dele. O objetivo do tempo do casal é construir intimidade. E para isso, gente, mantenha o romance vivo. Na aula passada, eu falei para a gente tirar aquela ilusão do mito romântico da nossa cabeça. Mas isso não quer dizer que você não possa ter romance com a sua esposa. E isso não se trata de você jogar um buquê de rosas todo dia no colo dela. Isso não se trata de você fazer todas as vontades dele todo dia. Não é isso que eu estou falando. Algumas mulheres e alguns homens gostariam que isso acontecesse todo dia, mas isso é mimo. Vez por outra, faça isso. Cuide da sua esposa, escute as demandas que ela tem, né? E faça disso uma oportunidade para melhorar o seu relacionamento. Esteja próximo dela, dance com ela, se possível, né? Você aí se mexa, cuide da sua esposa, cuide do seu marido, compreenda as razões e aprecie o seu cônjuge mais profundamente. Tem uma frase do Talmud, que também está nas escrituras, que fala dessa grandeza do ser humano. Quem salva uma alma salvou um mundo inteiro. Você tem um mundo inteiro ao seu lado. Sua esposa, seu marido, você tem que aprender a ouvi-lo e a compreendê-lo, a conhecer a história dele, a saber como agir. Você que é marido, você é o cabeça da sua casa. Como é que você vai agir sem saber como é a sua esposa? Que você não precisa ficar batendo a cabeça e brigando toda hora se você conversar mais. Esposa, pare de querer tomar as calças do seu marido. Você é esposa, deixa ele lhe proteger. Deixa ele tomar o seu papel. Na maioria das vezes você tenta tomar o lugar dele. Procure compreendê-lo e apreciá-lo. Tem gente que não admira mais o seu cônjuge. Isso é grave. Tem gente que passa o dia inteiro fazendo chacota do próprio cônjuge e na frente dos filhos. Isso é grave. É grave porque vai ensinar o desrespeito dentro da sua própria casa. Existe uma ordem. E essa ordem, ela vai ser reproduzida não só em termos familiares, mas em termos teológicos. A maneira como seu filho olha o próprio pai é a maneira como ele olha o próprio Deus. Veja a responsabilidade que vocês têm em casa, em coisas simples. Se vocês batem boca diante dos filhos de vocês, discutem, brigam, eu digo para vocês que certamente eles vão reproduzir isso na vida a dois deles. É quase certeza. Nossa única esperança é que o Espírito Santo haja e não deixe que uma desgraça dessas aconteça. Mas os seus filhos vão reproduzir a maneira como vocês se tratam dentro de casa. Eu conheci um casal, uma moça, uma das moças mais inteligentes e piedosas que eu conheci. Ela disse: Gustavo, eu aprendi muita coisa na vida com os meus pais, porque eles se amavam,
e eles eram muito de tocar, então eu nunca tive problemas de carência afetiva, porque os meus pais me abraçavam, me beijavam e faziam muito isso entre eles, porque se amavam. Havia uma apreciação profunda entre os cônjuges. Faça isso no seu tempo de casal. Leiam juntos, orem juntos. Tem gente que não gosta de rezar junto, tem a sua vida de oração própria, mas estabeleça isso na sua vida. Se você é católico, reze as orações clássicas, reze o rosário, reze o terço. Se você é evangélico, compre um livro de devocional e leia junto. Acredite, você vai ver que essa ação ela vai abençoar muito a sua casa. Em terceiro lugar, assegure que haja comunicação regular de forma significativa entre vocês. Não é só um bom dia, boa tarde, boa noite. É parar e perguntar, escuta, tá tudo bem? Posso te ajudar? Como é que tu tá? O que está acontecendo? Outra coisa, tem gente que entra na vida a dois sem saber o que elas vão fazer da vida. Que metas que elas têm que definir para a vida delas. Ou seja, achou bonita a pessoa, o tempo foi passando, casaram e para onde que vão? Como é que vai ser a vida? Então, meu conselho para você é planeje, priorize e proteja o tempo juntos de vocês. Quem está vivendo o verão do casamento pode estar sofrendo um bocado por causa disso. Porque, assim, às vezes ter filhos dá quase 100% do tempo para eles. Mas esforce-se. Tá? Esforce em você fazer ter esse tempo do casal. Tenha paciência. Tenha paciência. Paciência é uma virtude que muitas vezes Deus nos desafia com muitas dificuldades para poder criar essa virtude na gente. Você recém se mudou, você está trocando de trabalho, você está vivendo uma outra realidade, enfim, tenha paciência. No começo do casamento, a minha sugestão é que vocês rezem muito, viu? Especialmente para aquelas coisas que irritam. Como tem coisa que irrita no casamento, gente. Mas enfim, converse sobre isso também no tempo do casal. Muito bem, arrume o tempo para o seu cônjuge, certo? Mas então, assim, depois do tempo, depois que eu arrumei tempo para ele, o que eu devo fazer? Algo importante aqui, ó. A figura bíblica. Essa aqui é a figura da criação de Eva. Você vê que Adão está dormindo, né, porque Deus faz cair um sono pesado sobre ele, e da costela de Adão Deus faz Eva. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Por favor, livrem-se de viver uma vida solitária no meio de muita gente. Tem gente que é tão fechada, tão traumatizada e entristecida, que é incapaz de falar as coisas para sua esposa ou para o seu marido. Não é bom que o homem esteja só. Você não foi feito para viver sozinho. É claro como a luz que ele deseja que você... Nem monges vivem sozinhos. Eles vivem em comunidades. Eles precisam da ajuda de outras pessoas. Ninguém vive só, enclausurado em seus pensamentos. Deus providencia para o homem uma esposa. É a criação de Eva nessa imagem. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Esse trecho é bonito demais. E é importante porque ele dá significado para a vida a dois. Para a criação, né, da mulher e para essa complementaridade. Né? Muito bem. Vamos adiante. Cuide do seu cônjuge. Pus aqui uma foto do Sarkozy e da Carla Bruni. Dizem que vivem um casamento de primeira, mas só para ilustrar isso, cuide do seu cônjuge. Ora, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu cuido do meu cônjuge? Sabendo que o amor é mais do que sentimentos.
Uma definição de amor é suprir os anseios e os desejos do outro, do seu cônjuge, às vezes às nossas próprias custas. Se a sua mulher lhe pede limonada, por mais que você tastaveie e vá fazer a limonada, ela quer. Não vai custar para você o seu tempo, a sua comodidade, etc. Mas assim, cumpra isso. Faça isso. A maior necessidade do nosso cônjuge é sentir-se compreendido e amado. Mulheres, isso vale para os maridos de vocês também. Eles também precisam ser compreendidos e amados. Eles não são só os vikings com quem você se casar. Né? Eles precisam ser cuidados também. Segundo, Deus nos criou com a necessidade de relacionamentos íntimos. O casamento foi projetado para acabar com a solidão. Cuidar um do outro cabe também para suprir as necessidades emocionais uns dos outros. Aquilo que você não consegue fazer, ele pode fazer e lhe ajudar a cumprir isso. Habilitar você, de ajudar a te dar estrutura para você aprender a lidar com aquelas coisas que você não consegue, com as emoções com que você não consegue. Né? Quando você cuida do seu cônjuge, é possível desenvolver a confiança, né, que o seu cônjuge precisa, né, para a vida, para encarar, né, essa peregrinação, os caminhos tortuosos da peregrinação. Quantas mulheres não foram abençoadas quando seus maridos estão juntos, por exemplo, na hora do parto, dando o primeiro banho, ficando a noite em claro para ela poder dormir. Aprenda isso, você não está sozinho e você não pode deixar sua mulher sozinha. Sob muitos aspectos, as famílias hoje não ensinam mais aquelas importantes tradições de família, hábitos familiares, o que você deve fazer quando tiver um filho, como é que se faz para cuidar de uma casa. Geralmente as pessoas não sabem. Né? Elas não foram ensinadas. Somos filhos de uma geração que resolveu se rebelar contra tudo e contra todos, e esses hábitos que são tão necessários para a vida foram deixados de lado. Né? Então você precisa também cuidar do seu cônjuge nesse sentido, ensiná-lo, demonstrar que ele precisa mudar nesse sentido também. Outra questão, ser proativo versus reativo. Quando a gente reage às coisas, né, você foca só no comportamento um do outro. Vocês discutem e às vezes a gente simplesmente bate um no outro na hora da discussão, a gente reage. Mas a minha sugestão é que você seja proativo. Isso quer dizer o quê? Que no meio dessa discussão você descobre que tem um ponto diferente. Às vezes é um problema de compreensão. Você não consegue compreender, você está impondo as suas coisas sobre a sua esposa e você precisa aprender a compreendê-la e saber o ponto de vista dela. Isso é importante. Seja proativo. Né? Procure focar naquilo que ela deseja lhe falar também. Né? Olha, tem uma necessidade aqui. Né? Quando nos sentimos amados, é fácil amarmos alguém. Por fim, estude um ao outro. Isso é importante. Estude. Por quê? Porque às vezes a mesma pessoa muda durante a vida. E aí você tem que procurar conhecê-la nas suas diferenças, nas suas mudanças. Descubra o que é importante para o seu marido ou para a sua esposa. Descubra aquilo que ela gosta, quais são as prioridades, como é que ela enxerga o mundo, como é que ela elabora a sua vida de fé, como é que é o seu relacionamento com seus pais, com o que ela deseja para os filhos. Né? Descubra aquilo que ela gosta, os gostos dela, os gostos dele. Né? Então você pode ser uma pessoa que gosta de música clássica. Aí você casou com uma moça que gosta de forró. Então,
ela pode sentar com você para ouvir música clássica e você não pode dançar um shot com ela, com ela. Como é que é essa história? Você gosta de fumar e ela não gosta. Vocês já conversaram sobre esse assunto sem brigar? Temos a tendência de dar aquilo que gostamos de receber. E, né, ainda hoje eu fiz uma brincadeira com a minha esposa, ela disse, olha, tu está querendo fazer algo que tu gosta. Né? Não o que eu estou querendo. Pois é. Só que é o seguinte, minha gente, como a gente muda, os nossos desejos mudam também durante o tempo. Né? E a gente tem que aprender também sempre com o outro, estudar o outro, ficar com o radar ligado. E acima de tudo, peça as coisas. Você não é dono da sua esposa, você não é dono do seu marido. Você tem que aprender a continuar sendo educado, respeitando e confiando. Né? Muitas vezes a gente está no meio da vida e às vezes a gente não é incapaz de dizer por favor, obrigado, aquelas regras básicas de civilidade. Quanto mais para o nosso próximo, quem nós devemos amar, como nós mesmos nos amamos, queremos ser tratados. Peça e não exija. Por fim, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. O nosso primeiro pontífice, o apóstolo Pedro, dizendo isso na sua carta. Essa mensagem é importante, gente. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios. Essa é uma mensagem que eu queria vocês. Muitas vezes, gente, a vida vai acontecendo e nós nos esquecemos de que nós temos uma pérola ao nosso lado, de que nós temos que olhar para ela e de que nós temos que investir tempo para conhecê-la e para viver com essa pessoa. Esses são os alicerces sólidos dos quais eu tinha falado antes. Você assumiu um compromisso de vida com essa pessoa diante de Deus. Mas se você não cultivar relacionamento, vida, muitas vezes hoje os casais passam muito tempo longe uns dos outros. Você sai para trabalhar de manhã cedo, passa o dia inteiro fora. Se você está na faculdade, à noite você está estudando, e aí você volta para casa para dormir. Aí no final de semana, se você, o marido, inventa de jogar bola, atleta de final de semana, de bater bola, eu fazer um churrasco com os amigos, e a esposa simplesmente não quer sair. O tempo de convívio de você já é muito pequeno e você simplesmente não investe no seu casamento e espera que ele dê certo. Procure guardar tempo juntos. Se você tem a oportunidade de trabalhar em casa, se você consegue fazer um trabalho meio turno, consegue almoçar em casa, algo parecido, procure estar perto da sua esposa, procure estar perto do seu marido. Se vocês os dois trabalham na rua, fora, procurem almoçar durante a semana juntos, procurem estar mais tempo juntos, para poder solidificar o casamento, para poder viver juntos, mesmo. Né? Procurem se ajudar, se compreender, e aí vocês vão estar cumprindo o mandamento de Cristo, que é amar uns aos outros. Certo? Então essa é a nossa segunda aula, construindo o nosso casamento, nosso matrimônio que dura a vida inteira sobre alicerces fundos, sólidos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a arte da comunicação. Nem sempre
nós nos fazemos entendidos, especialmente porque a gente não sabe como comunicar as coisas. Vamos falar um pouquinho sobre teoria da comunicação aplicado à realidade do casamento. Eu vou mandar alguns exercícios para vocês, eu peço que vocês façam para que vocês possam compreender melhor, né, um ao outro. E, por favor, tente abrir um espaço na sua agenda. Reserve alguns minutos, 20, 30 minutos para sua esposa, para o seu marido, todo dia. Todo dia. Tente fazer isso. É necessário, gente. Vai fazer bem para a vida de vocês. Tentem fazer isso. E depois me digam os resultados. Certo? Fica o meu abraço para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.